Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Thaís Furtado e nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre os métodos de obtenção de energia de superfície. De uma forma geral, a energia de superfície é estudada pela análise de interação entre as superfícies. Os primeiros métodos a serem apresentados estudam a quantidade de energia através do molhamento que um sistema pode oferecer à superfície. Esses procedimentos medem o ângulo de contato de uma gota, ou estática ou até mesmo num sistema dinâmico. Outras propriedades, como a capilaridade, peso e polaridade da superfície, possibilitaram a obtenção de energia de superfície. O primeiro método que iremos apresentar será o da equação de Young. A lei de Young define o ângulo que estabiliza o sistema da gota através do estudo sobre a interação entre as superfícies. Se observarmos, na imagem abaixo, ao lado, podemos ver que, em tom mais escuro, observa-se uma gota mais espalhada sobre a superfície de um sólido. Neste caso, há uma interação grande entre as superfícies, pois assim, a energia de superfície entre o sólido e o líquido é menor que a energia de superfície entre o sólido e a atmosfera. Já em tom mais claro, observa-se uma gota sem muita interação com a superfície sólida, pois a energia entre o sólido e a atmosfera é menor que a energia de superfície entre o sólido e a gota. Para definirmos o ângulo θ, aplica-se uma fórmula de cosseno nos vetores indicados abaixo. A equação de Young permanece válida sempre que a superfície for lisa. Sabe-se que ao entrar em escalas micro ou nanométricas, a superfície adota um caráter irregular, ou seja, um caráter rugoso, como demonstrado na figura ao lado. Deste modo, em 1936, o Wenzel propôs um modelo simples para abranger as superfícies rugosas. Observa-se a esquematização abaixo, de Wenzel. Para desenvolver a fórmula proposta por Wenzel, é necessário levar em consideração alguns aspectos. O primeiro passo é observarmos que a área entre o líquido e o sólido do modelo de Wenzel é maior do que a área líquido e sólido do modelo de Young. Ou seja, deste modo, conseguiremos definir um parâmetro de rugosidade. A divisão entre a área do líquido e do sólido de Wenzel pela área do líquido e sólido de Young dá um parâmetro maior do que 1, devido às condições já explicadas, que é igual ao parâmetro de rugosidade de Wenzel. Em vermelho, podemos observar o resultado da conta final. Para maiores detalhes, leia o artigo. O modelo de Wenzel é aplicado quando o líquido está totalmente em contato com o substrato. Contudo, algumas superfícies podem ter rugosidades com formato que a água fique suspensa entre as estruturas, devido à presença de ar entre elas, como demonstrado na figura. Deste modo, em 1944, foi desenvolvida por Cassibexer a teoria que levava em consideração a possibilidade de ar entre a superfície do sólido e o líquido. Esta nova teoria leva em consideração a heterogeneidade de substâncias encontradas nos poros das rugosidades da superfície, como exemplo, água e ar. Para encontrar o ângulo de Cassibexer, utiliza-se a fórmula abaixo. Outro método que podemos utilizar é o de Plot-Zisman. Neste método, o cosseno do ângulo de contato de diferentes líquidos é medido e plotado versus a tensão superficial, como demonstrado no gráfico abaixo. Podemos perceber que existe uma energia de superfície crítica indicada no gráfico. Essa energia de superfície crítica é definida pela tensão superficial de um líquido de referência que irá molhar completamente a superfície. Deste modo, é possível extrapolar o valor de molhabilidade total por meio da análise do valor de cosseno igual a 1, que é expresso pela fórmula abaixo. Existem também alguns instrumentos para medição. O método mais utilizado para medir o ângulo de contato é chamado Static Safety Drop. A técnica consiste em capturar a imagem em tempo real de uma gota depositada sobre a amostra e analisar a imagem através de softwares para medição. Apesar de parecer um processo simples, o operador do equipamento deve ser capaz de distinguir o contorno da gota e seu perfil deve ocupar todo o campo de visão, como demonstrado na figura abaixo. Observa-se um certo grau de dificuldade em medir menores de 10 graus. Outro método para analisar o ângulo de contato é a histerese. Neste método, assume o sistema em dinâmica, ou seja, durante o processo de acomodação, o ângulo de contato pode aumentar quando o líquido é adicionado. Ou seja, na figura abaixo podemos observar θA, que é o ângulo de avanço. E o ângulo de contato também pode diminuir quando uma porção de líquido é retirada, como podemos observar θR, o ângulo de recuo. Bom, a análise da molhabilidade e a histerese de ângulo de contato mostra a facilidade ou a dificuldade que uma gota tem de deslizar ou rolar para fora de uma superfície. As superfícies superhidrofóbicas possuem baixa histerese de ângulo de contato. Também podemos analisar a partir da capilaridade para definirmos a energia de superfície.
Como podemos observar na esquematização abaixo, há a criação de meniscos, e com a criação desses meniscos, podemos observar a criação também de uma pressão adjunta a isso. Durante o artigo, é mostrada a esquematização para obtenção de energia de superfície por capilaridade. E assim, chegar no resultado final indicado abaixo. Um dos métodos utilizados para medir a tensão superficial também é o método do peso da gota, também chamado de lei de Tate. A gota de massa MI se desprende do tubo no instante imediatamente após seu peso se igualar às forças de tensão superficiais. Ou seja, as forças de tensão superficiais é igual ao peso, que é igual à massa vezes da gravidade. Se analisarmos, a força de tensões superficiais seriam 2πr vezes a energia de superfície contida nas tensões. Assim, após algumas manipulações matemáticas, podemos observar qual é o valor da energia de superfície através da massa da gota ideal. Podemos também analisar a energia de superfície por polaridade. Existe a teoria de Fox, que propõe que a energia de superfície pode ser descrita com a soma das contribuições de interações dispersivas ou polares. Ou seja, a energia de superfície é igual à energia de superfície representativa de dispersiva mais a energia de superfície representativa polar. No artigo, há um desenvolvimento de obtenção por este método e alguns valores de tensão superficial como exemplo. Existe também o método de U. O método de U mostra que a energia interfacial entre um líquido e um sólido também pode ser estimada por meio da média harmônica, e assim, mostrada na fórmula abaixo. Existe também o método de Owens-Weinstein, que mostra a energia interfacial entre um líquido e um sólido através do meio da média geométrica. Este modelo foi proposto em 1969 e é expresso pela fórmula abaixo.